Eu estava prestes a contar para minha esposa que tenho câncer terminal e apenas alguns meses de vida. Mas antes que eu pudesse falar, ela desabou em lágrimas e confessou que estava tendo um caso e que estava grávida do bebê de seu colega de trabalho. Na semana passada, recebi uma notícia que virou completamente o meu mundo de cabeça para baixo. Todos os exames médicos que fiz confirmaram o pior. Eu tenho câncer de pulmão em estágio 4. Ouvir essas palavras foi devastador. Desde aquele momento, me senti completamente destruído. As lágrimas não pararam de cair, e eu me sinto impotente. Eu não quero morrer. Não estou pronto. Há tanta coisa que ainda quero fazer, tanta coisa que ainda quero dizer. Mas parece que o universo já tomou sua decisão, e estou sendo arrastado sem poder fazer nada. Os médicos me disseram que eu só tenho alguns meses de vida, e essas palavras continuam ecoando na minha cabeça repetidamente, como um destino cruel do qual não consigo escapar. Até agora, eu havia mantido esse diagnóstico só para mim. Mesmo me afogando em medo e tristeza, ainda não tinha contado para minha esposa. Eu não queria preocupá-la desnecessariamente, não até ter respostas definitivas. Mas, assim que os resultados finais dos exames chegaram, não havia mais como escapar da realidade. Eu cheguei a consultar alguns outros médicos em busca de segundas opiniões, mas todos me disseram a mesma coisa. No fim, eu sabia que precisava contar à minha esposa e prepará-la para o pior. Mas como se conta ao amor da sua vida que você vai morrer em breve? Como você se prepara para ter essa conversa? Nesta semana, depois de dias lutando contra meus próprios nervos, finalmente encontrei coragem para ter a conversa que mais temia. Repeti o discurso na minha cabeça inúmeras vezes, tentando encontrar as palavras certas. Mas, não importava como eu dissesse, sempre soava errado. Quando chegou o momento, sentei com ela e disse que precisávamos conversar. Assim que ela olhou para mim, pude ver a preocupação em seus olhos. Meu rosto devia estar pálido e abatido, porque ela imediatamente perguntou se algo estava errado. Eu não sabia como começar, então apenas disse a verdade. Sim, descobri algo, e agora tudo está errado. Enquanto eu reunia cada grama de força que ainda tinha para contar à minha esposa sobre o diagnóstico, algo inesperado aconteceu. Ela começou a chorar. As lágrimas dela me pegaram totalmente de surpresa. Eu ainda nem tinha começado a falar, então não conseguia entender por que ela estava tão abalada. Confuso, olhei para ela, tentando encontrar alguma explicação. Foi então que ela disse algo que me deixou completamente sem chão. Gaguejando em meio às lágrimas, ela disse que sabia exatamente o que eu estava prestes a dizer. Eu congelei, tentando juntar as peças do que ela falava. Como ela poderia saber? Eu não tinha contado a ninguém sobre os exames, os resultados ou o que estava passando. Perguntei, ainda perplexo, o que você está falando? Ela respirou fundo e soltou uma bomba que eu nunca vi chegando. Você descobriu sobre o meu caso, não foi? É sobre isso que você quer conversar, certo? As palavras dela me atingiram como um trem em alta velocidade. Um caso? Minha esposa estava tendo um caso? Por um momento, eu não consegui nem processar. Simplesmente fiquei sentado, em silêncio, atordoado, com a mente tentando entender o que acabará de ouvir. Meu coração, que já estava fragilizado pelo peso do diagnóstico, pareceu se despedaçar em milhões de pedaços. Minha esposa, ainda chorando, começou a se explicar. Ela admitiu que vinha lutando há semanas para encontrar coragem para me contar a verdade. Quando a ficha finalmente caiu, consegui perguntar: quem é? Quem é o cara? Entre lágrimas, ela confessou que era um novo colega de trabalho, aquele que havia começado no escritório dela há apenas alguns meses. Ela disse que, desde o momento em que se conheceram, havia uma atração inegável entre eles. No começo, ambos tentaram ignorar, sabendo que eram casados. Mas há 3 meses, durante uma viagem de trabalho, tudo mudou. Eles ficaram bêbados uma noite e dormiram juntos. Mesmo sentindo culpa, aquela noite marcou o início de um caso que vinha acontecendo desde então. Minha esposa me disse que se sentia terrível pelo que tinha feito, por me trair. Mas insistiu que não era apenas uma aventura sem importância. Ela afirmou que ela e o colega estavam apaixonados. Apaixonados. Ouvir essa palavra sair da boca dela foi como uma faca girando dentro do meu peito. Como ela podia estar apaixonada por esse homem? O tempo todo eu pensei que ela e eu pertencíamos um ao outro. Achei que ela era minha alma gêmea. E agora descubro que ela não passava de uma traidora. Meu mundo, que já estava desmoronando, agora parecia completamente destruído. Eu entrei nessa conversa preparado para contar à minha esposa sobre o câncer terminal que está me matando por dentro. Mas, em vez disso, ela simplesmente joga na minha cara essa revelação devastadora, que estava tendo um caso e estava apaixonada por outro homem. Como isso podia ser real? Como o universo podia ser tão cruel? Antes mesmo que eu conseguisse processar a traição, minha esposa continuou.
Disse que, na semana anterior, tinha percebido um atraso e decidiu fazer um teste de gravidez. O resultado foi positivo. Ela estava grávida. Meu estômago revirou quando percebi o significado daquelas palavras. Afinal, nós não tínhamos intimidade havia meses. Era óbvio, dolorosamente óbvio, que o filho que ela carregava era do amante. Senti como se estivesse me afogando, sem conseguir respirar. Perguntei apenas para ter certeza, e ela confirmou com um aceno de cabeça. Ela começou a dizer o quanto lamentava o que tinha feito e como desejava ter engravidado de mim, e não dele. Mas agora que já estava grávida, tinha decidido aceitar a situação. Ela não parou por aí. Começou a dizer, empolgada, que aquela gravidez era como um milagre, algo inesperado, que parecia parte do plano de Deus. Senti meu coração se partir ainda mais ao ouvir aquilo. Um milagre, para ela. No ano passado, ela e eu tentamos tanto ter um filho. Passamos por tanta coisa, até que finalmente desistimos, pois isso estava afetando nossa saúde mental. Depois disso, em vez de continuar tentando comigo, ela saiu dormindo com outro homem. Eu fui completamente cego a tudo isso. O tempo todo achei que estávamos bem, quando na verdade ela só queria me substituir e engravidar de outra pessoa. E agora ela estava ali, grávida, não do meu filho, mas do homem com quem me traía. Senti vontade de vomitar. Cada palavra que ela dizia tornava a dor mais aguda e a traição mais profunda. Minha esposa continuava dizendo o quanto lamentava eu ter descoberto dessa forma. Ela repetia que queria ter confessado há algum tempo, mas não tinha coragem para isso. Ao mesmo tempo, deixou bem claro que não se arrependia do que havia feito, porque, segundo ela, finalmente tinha conhecido sua alma gêmea naquele homem. Ela me disse que não sentia que tinha feito nada de errado, e que talvez tudo isso fosse o plano do universo desde o início. Ela ainda garantiu que, com o tempo, eu iria superar aquela dor e talvez até encontraria minha própria alma gêmea um dia. Naquele momento, eu não consegui me conter e comecei a rir alto. Encontrar minha alma gêmea. Que absurdo, eu gostaria de poder acreditar nisso. Mas eu nem sequer tinha o luxo do tempo para considerar tal coisa. Meus dias estavam contados. Minha vida estava escapando rapidamente, mais rápido do que eu conseguia processar todo aquele pesadelo. E a mulher que eu mais amava, a única pessoa em quem pensei que podia confiar incondicionalmente, havia me traído, e agora me deixava sozinho. Foi por isso que decidi, naquele exato momento, que minha esposa não merecia saber sobre o meu diagnóstico. Sério, qual seria o sentido? Ela já estava pensando em construir uma nova vida com outro homem, carregando o filho dele, sonhando com um futuro com seu suposto amor verdadeiro. Qual seria o ponto de eu contar a ela agora sobre o meu câncer terminal? Eu não queria a piedade dela. Não queria culpá-la ou fazê-la se sentir obrigada a ficar comigo. Mesmo morrendo, eu ainda queria morrer com dignidade. Então, simplesmente disse a ela que, já que estava decidida sobre seus sentimentos pelo amante e sobre o caminho que queria seguir, não havia mais razão para continuarmos casados. Ela concordou imediatamente, e quase de forma casual, se ofereceu para se mudar, já que a casa era minha. Desde aquela conversa, minha esposa passou a dormir no quarto de hóspedes e começou a empacotar suas coisas aos poucos para sair definitivamente. Ela ainda não faz ideia sobre o meu câncer, nem sobre o quanto minha saúde está piorando rapidamente. Não percebeu o peso que perdi, a forma como meu corpo está enfraquecendo, nem as olheiras profundas sob meus olhos. Resultado das noites que passo acordado, chorando sozinho na cama que costumávamos dividir. À noite, fico deitado, com a mente em um turbilhão de pensamentos sobre ela e o homem por quem me trocou. Fiquei obcecado, espionando o cara nas redes sociais, tentando descobrir quem ele é e por que ela jogou fora 8 anos de casamento por ele. Descobri que ele é casado com uma mulher linda. Encontrei o perfil da esposa dele online. Ela está grávida de 5 meses. A ironia disso tudo não me escapou. Minha esposa também está grávida do mesmo homem. Provavelmente enquanto a mulher dele vive feliz, sem saber que sua vida está prestes a desmoronar, assim como a minha desmoronou. Meu coração dói por essa mulher, mesmo sem conhecê-la. Ela provavelmente não faz ideia do que está por vir. E eu sei bem como é ser pego de surpresa, ver seu mundo ruir sem aviso algum. Minha esposa só me confessou o caso porque achou, por engano, que eu já sabia. Mas, e se a esposa dele nunca tiver essa confissão? E se ela nunca descobrir a verdade sobre o homem com quem está construindo uma família? E se ele simplesmente a deixar um dia, sem qualquer explicação? Eu não consigo decidir o que fazer. Parte de mim quer contar tudo à esposa dele, poupá-la da dor de descobrir tarde demais, como aconteceu comigo. Mas outra parte de mim se pergunta se isso é mesmo da minha conta. Talvez eu esteja sendo muito emocional, por isso, não consiga pensar com clareza. Então, Reddit, devo entrar em contato com a esposa dele e contar tudo o que sei? Devo pelo menos avisá-la, ou isso seria cruel?
Obrigado a todos pelas palavras gentis, pelo apoio e pelos conselhos. Eu nunca imaginei que um grupo de estranhos na internet poderia me oferecer mais compaixão e compreensão do que a minha própria esposa. As mensagens de vocês significaram muito para mim durante este momento insuportável. Ainda tenho um longo caminho pela frente. Preciso reunir forças e contar essa notícia devastadora aos meus pais e outros familiares. Mas, antes mesmo de pensar nisso, minha prioridade é encerrar meu casamento. Preciso me divorciar da minha esposa e encerrar tudo com ela de uma vez por todas. No começo, quando tudo isso desabou sobre mim, eu só sentia pena de mim mesmo. Pensava em como a vida tinha sido cruel e injusta, em como tudo o que eu acreditava ser sólido estava ruindo diante dos meus olhos. Mas agora, essa pena se transformou em repulsa. Sinto repulsa pelo que minha esposa fez, pela traição, e pela forma fria e casual como ela destruiu tudo o que construímos juntos. Eu dei a ela tudo. Meu tempo, minha energia, meu amor, e ela me retribuiu da pior forma possível. Parece que ela pisou no meu coração sem pensar duas vezes. Sim, eu gostaria que as coisas fossem diferentes. Gostaria que ela não fosse o tipo de pessoa capaz de me ferir assim. Gostaria que ela não fosse uma traidora, que não colocasse seus desejos egoístas acima do nosso casamento, acima de mim. Mas a dura realidade é que ela é exatamente esse tipo de pessoa. E eu não tenho mais desejo algum de segurá-la na minha vida. Não a quero mais, nem como esposa, nem como alguém em quem confio. Ela está melhor com o homem por quem diz estar apaixonada. Se é isso que ela quer, que fiquem juntos. Por mais que doa, eu sei que mereço coisa melhor do que alguém que pôde me trair com tanta crueldade. Há, no entanto, um lado amargo e irônico em tudo isso. Se ela não tivesse confessado o caso, eu teria ido para o túmulo acreditando que ela era alguém em quem eu podia confiar. Alguém que merecia o meu amor e tudo pelo que lutei. Eu teria deixado todos os meus bens para ela, achando que estava cuidando dela mesmo depois de morrer. Mas agora eu sei a verdade. E por causa disso, posso garantir que ela não vai se beneficiar do meu trabalho enquanto compartilha a vida com o amante. Eu vou me divorciar dela e garantir que ela não receba nada de mim. Isso é o mínimo que devo a mim mesmo, depois de tudo o que ela fez. Felizmente, o processo de divórcio deve ser simples e direto. Temos um acordo pré-nupcial claro e não temos filhos. Um mediador poderá resolver isso rapidamente. Considerando que ela está grávida do filho de outro homem e já me disse que não quer continuar casada, duvido que tente dificultar as coisas. E isso é perfeito para mim. Quero encerrar esse capítulo da minha vida o mais rápido possível. Quanto ao amante dela, já tomei minha decisão. A esposa daquele homem merece saber a verdade sobre o que o marido dela anda fazendo pelas costas. Ela está prestes a se tornar uma mãe solo, e posso imaginar o quanto será devastador receber uma notícia dessas. Sinto muita pena dela, porque ela não pediu por isso, assim como eu também não pedi. Mas ela merece honestidade, mesmo que doa. Eu vou contar tudo a ela, para que possa decidir o que fazer com a própria vida, da mesma forma que eu estou decidindo o que fazer com a minha. Obrigado a todos que continuam verificando como estou todos os dias por mensagem privada. Sou realmente muito grato. Devo dizer que me sinto bem melhor agora, principalmente depois de ler todos os comentários e mensagens que vocês me enviaram. De qualquer forma, eu decidi entrar em contato com a esposa do amante pelo Facebook. Senti que era a coisa certa a fazer. Então, mandei uma mensagem direta, contando tudo sobre o caso, a gravidez e há quanto tempo essa traição vinha acontecendo pelas costas de ambos. Eu não fazia ideia de qual seria a reação dela. Sabia que era algo extremamente sensível e chocante para jogar no colo de alguém, especialmente de uma estranha, e não estava preparado para a maneira como ela reagiria. Ela acabou visualizando a mensagem e não respondeu, o que, honestamente, faz sentido. Posso apenas imaginar o choque e o transtorno emocional que ela deve ter sentido ao ler tudo o que eu contei. É muita coisa para processar, especialmente quando, de repente, você se depara com uma verdade tão pessoal e dolorosa sobre o próprio parceiro. Algumas horas depois, meu telefone tocou, e era minha ex-esposa. Assim que atendi, ela começou a gritar comigo. Ela estava furiosa e me acusou de interferir no casamento do amante dela. Segundo ela, eu não tinha o direito de entrar em contato com a esposa do cara. Ela continuou dizendo que o amante planejava deixar a esposa, mas somente depois do nascimento do bebê. E que agora, por minha culpa, já que eu havia exposto o caso, a esposa dele o expulsou de casa e os planos dele foram arruinados. O tom dela era cheio de arrogância e vitimismo, como se eu tivesse feito algo errado por revelar a verdade. Ela continuava reclamando, dizendo que eu deveria ter ficado calado e deixado que eles resolvessem as coisas do jeito deles. Disse ainda que não era da minha conta contar nada àquela mulher. Mas, sinceramente, fiquei aliviado por tê-los exposto dessa maneira. Minha esposa e aquele homem nos traíram,
quebraram nossa confiança e agiram às escondidas. E agora eles acham que eu não deveria ter alertado a esposa dele? Não tenho nenhum arrependimento por tê-los exposto. Na verdade, eles mereciam isso. Mais tarde, naquela noite, a esposa do amante finalmente respondeu à minha mensagem. Ela me agradeceu por contar a verdade. Dava para sentir que estava profundamente magoada, mas também grata por eu ter entrado em contato. Ela contou que se arrepende de agora estar grávida do bebê dele, e que nunca quis ser mãe. Mas o homem havia basicamente a forçado a manter a gravidez. Ela escreveu que, depois de engravidar, começou a ganhar peso, e foi então que o marido passou a dizer constantemente que não sentia mais atração por ela. Imagino que foi nesse período que ele conheceu minha esposa e começou a dormir com ela. A mulher também escreveu que gostaria de ter sabido do caso antes, para poder estar melhor preparada, mas que ainda assim ficava grata por eu ter contado tudo. Senti muita pena dela e desejei tudo de bom. Só espero que ela consiga fazer o marido pagar caro durante o divórcio. Aquele homem merece perder tudo pelo que fez com ela, assim como minha ex-esposa merece enfrentar as consequências das próprias ações. Espero que aquela mulher consiga um bom acordo de pensão e divisão de bens e que use isso para reconstruir a vida, sem aquele canalha traidor para atrapalhar. É bom saber que fiz a coisa certa, mesmo que minha ex-esposa pense o contrário. Eles fizeram suas escolhas, agora precisam lidar com as consequências. Já se passaram 2 meses desde minha última atualização, e muita coisa aconteceu desde então. Minha ex-esposa e eu estamos agora oficialmente divorciados. Como eu já suspeitava, ela fez questão de agilizar o processo o máximo possível. Era dolorosamente óbvio que sua única preocupação era encerrar o casamento para poder mergulhar de cabeça em sua nova vida com o homem por quem me traiu. Durante todo o processo, ela mal olhou para mim. E nem sequer pediu um centavo. Nos dias seguintes ao divórcio, eu já havia conversado com um advogado e começado a trabalhar no meu testamento. Meus pais e minha irmã vão herdar tudo o que está em meu nome. Eles sempre estiveram ao meu lado em tudo, e isso é o mínimo que posso fazer para agradecer pelo amor e apoio incondicionais que me deram. Também gostaria de agradecer a todos vocês, estranhos gentis que têm me mandado mensagens e demonstrado apoio. Mesmo que eu não consiga responder a todos individualmente, quero que saibam que leio cada mensagem, e que as palavras de vocês realmente aquecem meu coração. Vocês demonstraram mais bondade do que recebi da minha própria esposa, e por isso sou profundamente grato. É incrível como a gentileza de desconhecidos pode fazer tanta diferença em tempos difíceis. Neste momento, estou me preparando para conversas ainda mais difíceis. Ainda preciso contar sobre minha doença aos meus pais e outros familiares. Por mais que eu ainda esteja triste com tudo o que aconteceu, comecei a aceitar que isso é algo que simplesmente preciso enfrentar. Gostaria de ter mais tempo, para consertar as coisas, para viver mais, para experimentar mais da vida. Mas eu não posso mudar o que está acontecendo. É o que é, e estou tentando fazer as pazes com isso. Se há uma coisa que espero que as pessoas possam tirar da minha experiência, é isto. Por favor, não tomem sua saúde como garantida. Façam exames regulares, não importa o quão ocupados ou saudáveis vocês se sintam. Detectar as coisas cedo pode fazer toda a diferença. E espero sinceramente que nenhum de vocês tenha que passar pelo que estou passando. Nesta semana, finalmente reuni coragem para sentar com minha família e contar sobre o meu diagnóstico. Como mencionei antes, eu estava esperando o divórcio ser finalizado antes de falar sobre isso, porque não queria adicionar ainda mais estresse ou confusão a uma situação que já era extremamente difícil. Agora que tudo com o divórcio está resolvido, senti que era o momento certo para ser honesto com todos sobre o meu câncer. Falando de forma simples, meus pais, outros parentes e amigos próximos ficaram devastados quando contei. Eles ficaram chocados e profundamente tristes, porque sabem que eu ainda estou sofrendo com a dor da traição e do divórcio. Ouvir sobre o câncer foi como mais um golpe pesado, algo que eles não esperavam. Desde então, meus familiares têm me visitado sempre que podem, para passar mais tempo comigo. Todos estão fazendo o possível para me apoiar neste momento tão difícil. Até mesmo a família da minha ex-esposa entrou em contato comigo, o que eu sinceramente não esperava. Eles não haviam falado comigo durante o processo de divórcio, mas assim que descobriram sobre o meu câncer, imagino que por meio de outras pessoas, as coisas mudaram. Minha ex-sogra ficou muito emocionada quando me ligou. Ela me contou que a filha dela, minha ex, já havia se mudado para morar com o amante, apenas um mês após o divórcio. Aparentemente, a esposa do amante também o expulsou de casa. De qualquer forma, minha ex-sogra chorava ao telefone, pedindo desculpas pelo modo como a filha me tratou, dizendo que ela e o marido estavam enojados com a forma como minha ex me deixou. Ela me contou que ela e o marido se sentiam culpados pelo que a filha havia feito comigo,
mas que, na época, não tiveram coragem de me procurar e pedir perdão. Foi um momento agridoce, porque, por um lado, me senti acolhido e apoiado. Mas, por outro, foi doloroso ouvir esse tipo de arrependimento só agora, depois de tudo que aconteceu. Gostaria que eles tivessem me procurado antes, que tivessem dito tudo isso durante o divórcio, e não apenas agora, quando descobriram que eu estou morrendo. Desde então, meus sogros começaram a me enviar cestas e pacotes de cuidados a cada 2 dias. O que, eu acho, é um gesto gentil, embora isso não apague o passado. Claro, depois que meus sogros ficaram sabendo, não demorou muito para que minha ex-esposa também descobrisse. Ela tentou me ligar, mas eu não atendi. Sinceramente, eu não quero falar com ela. Não há nada mais a ser dito. Tenho certeza de que ela está se sentindo culpada, e sei que tentaria transferir essa culpa para mim, mas eu simplesmente não quero me envolver nisso. Eventualmente, ela deixou uma mensagem de voz, na qual disse que lamentava pelo que estou passando e que se sentia mal por ter me deixado sozinho enquanto estou morrendo. Ela então continuou dizendo que, se soubesse do meu diagnóstico, nunca teria terminado o casamento. Parecia até que ela estava me culpando por não ter contado antes. Ela mencionou que tem recebido muitas críticas de todos por ter me deixado, sabendo agora que sou um homem doente, e deu a entender que era meu erro por não ter avisado a ela sobre o câncer, como se eu a tivesse deixado mal perante os outros. Durante toda a mensagem, ela não pediu desculpas de verdade nem perguntou como eu estava. Aquela mulher é uma narcisista completa, do início ao fim. Nem me dei ao trabalho de responder. Simplesmente a bloqueei depois disso. Neste ponto, ela pode pensar o que quiser. Eu não devo nada a ela. Nenhuma explicação, nada. Toda essa situação tem sido exaustiva, e decidi que preciso focar em mim mesmo agora. Esta pode ser minha última atualização. Espero que todos vocês tenham um ótimo resto de ano, e que as coisas sejam mais leves e brilhantes para cada um. Obrigado por estarem aqui e pelo apoio de sempre. Bem, eu realmente achei que não teria mais nada para atualizar. Mas, ao que parece, minha ex-esposa simplesmente não consegue me deixar em paz, mesmo eu estando literalmente morrendo. Depois que a bloqueei ontem, achei que finalmente teria um pouco de paz. Mas essa tranquilidade não durou muito. Hoje, ela apareceu na minha casa de repente, completamente sem ser convidada. E não foi como se tivesse vindo discretamente, nada disso. Ela tocava a campainha repetidamente, como se quisesse quebrá-la de tanto apertar. Eu estava tão esgotado que mal conseguia levantar a cabeça do travesseiro, mas a maratona de campainha dela tornou impossível continuar deitado e ignorar. Então, me arrastei até a porta, com a paciência por um fio, e abri apenas para mandá-la embora. Eu gritei com ela, dizendo para me deixar em paz. Mas, em vez de recuar, ela gritou de volta, dizendo que só estava ali porque estava preocupada que algo tivesse acontecido comigo. Segundo ela, veio ver se eu ainda estava vivo, já que eu não havia respondido às mensagens dela. Eu soltei uma risada irônica, e disse algo como: "Está de brincadeira comigo, né?" Falei claramente que, se ela não tinha notícias minhas, era porque eu a bloqueei. E que, vivo ou morto, minha vida já não era mais da conta dela. Ela pareceu genuinamente chocada, como se o simples fato de eu tê-la bloqueado fosse a coisa mais absurda que alguém poderia fazer com ela. Então começou a exigir explicações, querendo saber como eu podia fazer aquilo com ela. Como se eu devesse alguma satisfação por estar tentando proteger minha própria paz. Foi aí que ela começou um discurso dramático, dizendo que estava mentalmente abalada desde que descobriu sobre o meu diagnóstico. Disse que não tem conseguido dormir direito, atormentada pela culpa de ter me deixado sozinho. E claro, como sempre, ela transformou tudo em algo sobre ela mesma, reclamando que amigos e familiares estavam culpando ela pela situação. Aparentemente, eles a têm chamado de a mulher que traiu e abandonou um homem moribundo. E na cabeça dela, tudo isso é culpa minha. Ela teve a audácia de me pedir para que eu ligasse para os pais dela e alguns amigos, para esclarecer as coisas. Queria que eu dissesse a todos que eu também não queria continuar no casamento, para que o divórcio não parecesse totalmente culpa dela. Você consegue acreditar nisso? Ela realmente achava que eu, a pessoa que ela traiu e abandonou, iria me dar ao trabalho de limpar a reputação dela. Fiquei sem palavras, completamente incrédulo. Perguntei diretamente a ela se tinha perdido o juízo. Como ela poderia achar que eu estaria disposto a fazer algo tão absurdo? Disse que as pessoas podiam acreditar no que quisessem sobre ela. E sinceramente, elas não estavam erradas. Ela traiu, ela me deixou. E agora está colhendo as consequências das próprias escolhas. Isso não é mais problema meu. Mas ela não desistia. Continuava implorando, discutindo, chorando, desesperada para que eu concordasse em ajudá-la. Foi quando eu finalmente perdi a paciência. Disse que, se ela não saísse da minha propriedade imediatamente, eu chamaria a polícia.
Eu estava farto das loucuras dela. Cheguei a ameaçar que, se ela não fosse embora, eu faria uma postagem nas redes sociais, expondo que ela estava me importunando em casa, sem nenhum motivo. Foi só aí que ela se calou. Não disse mais nada. E felizmente, foi embora sem causar mais cena. Foi um alívio enorme vê-la sair. Mas, honestamente, eu estava completamente exausto depois de tudo. Eu não sei como ela ainda tem coragem de agir desse jeito. Mas, pelo menos agora, ela sabe que eu não vou mais tolerar isso. E isso é tudo por hoje. Se gostou, deixe um like e inscreva-se para não perder nenhum vídeo novo. E assista mais clicando no vídeo que está aparecendo agora. Até a próxima. Cuidem-se.